Então, Bem-vindos à Vanilla! aí sim. Eu e o Vini estamos acabando de construir. A gente tem uma listinha dos afazeres finais. Pouca coisa, mas ainda assim não o suficiente para a gente sair. Por exemplo, as caixas d'água estão aqui, mas a gente tem que conectar. Mas já é o suficiente para a gente conseguir vir curtir um campo com a galera. E eu convido vocês a conhecer. Aí sim. Antes da gente entrar, pode me apresentar o carro? Claro! Pode ser que eu não dê todos os detalhes que o pessoal queira saber, mas depois daqui a pouco o Vini chega e ele fala. Mas essa aqui é uma Iveco Daily 55C17. O nome dela é Maxi Furgone. Então normalmente Maxi Furgone é essa de um 55C17. E a gente comprou ela com 60 quilômetros rodados. Nossa. Tava nova. Zerada. O dono antigo dela comprou ela para fazer um consultório de quiropraxia. Veio a pandemia, enrolou, acabou que ela ficou paradinha. Então a gente pegou ela nova, pouco usada até. E esse é o primeiro passeio de vocês. Vocês foram pra... Isso. Semana passada São a gente Bento? foi para São Bento do Sapucaí, mas a gente foi num casamento das primas do Vi, da prima do Vi, e acabou que a gente usou mais para mostrar para eles, para despedir, e a gente só dormiu. Mas do encontro assim com o pessoal e da nossa galera, primeira vez. Show de bola. Primeiro encontro. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente chega aqui, ó, a gente tem o móvelzinho da cozinha e na entrada a gente não fez nada que ficasse aqui ainda. Estamos pensando em colocar um toldo, mas a vivência de fora a gente não fez ainda. Mas a gente entra e dá de cara com o banheiro. A gente entra e dá de cara com o banheiro aqui. E banheiro a gente fez para que a gente pudesse usar tudo de banheiro mesmo. Tem chuveiro, tem privada. Aqui a gente pôs os porta-shampoos. Tem um varalzinho para pendurar as toalhas. E desse lado aqui a gente colocou também um toalheiro elétrico para quando a gente pegar uns tempos que não seja suficiente para secar e tal. A gente ainda não precisou usar, até porque a gente também não teve tanta experiência de banho nela, né, para secar. Mas semana passada, essa semana, esse varal foi o suficiente. Então depois, se a gente quer, ele é retrátil, ele volta aqui e a gente tem esse espaço de novo. Criatividades. Tem que fazer. Nossa porta é retrátil. Que é muito chique, inclusive, aqui, muito legal. O jeito que a gente achou de poder usar o varal do jeito correto, assim, porque se a gente... Do jeito correto eu digo no sentido da gente poder ter a ventilação, né? Então tem a clarabóia, a porta e a janela. Então a gente teria sempre um ar circulando para fechar, para secar as toalhas ou biquíni, enfim, que a gente for colocar aqui. Mas daí na hora que a gente for, sei lá, receber uma visita, no caso de vocês, a gente tá deixando assim porque não tem nada espalhado. Mas daí a gente fecha aqui, escondeu a bagunça e tá tudo bem. Até também quando a gente estiver usando, né? Usando a privada, tomando banho, essa é a porta que a gente escolheu. A privada é um pouquinho diferente do porta-pote convencional. O que ela tem de diferente? A nossa privada é uma privada de compostagem. A diferença dela com as de porta-pote é que ela tem 2 containers que não misturam o xixi com o cocô. Então o xixi funciona como a privada porta-pote, né? Você leva ela para uma privada e joga as coisas na privada normal. A parte do número 2... Aqui dentro é o que dá nome para a privada, né? Que vai fazer ela ser de compostagem, que a gente coloca algum tipo de pó que absorve a umidade do cocô. Essa umidade, através de uma ventoinha, ela joga para fora da van. Então aqui vai ficando só uma terrinha. Então tudo que a gente tem de água e cheiro vai ser levado para fora da van. Então a gente precisa colocar esse pozinho aqui. Esse pozinho normalmente é ou fibra de coco ou... Pode ser serragem, também dá para colocar aqui, que é uma coisa que pega, que absorve a umidade. Depois essa umidade vai ser evaporada e daí a gente joga para fora da van. A gente não, né? A ventoinha. Muito inteligente esse sistema. Diferentona. Daí a gente entrando por aqui. Ó, o Vini chegou aí. Olha aí quem está aqui. Aí a gente já tem aqui a visão externa, com todos os motorhomes estacionados aqui no encontro. Vamos lá. Aqui a gente tem nossa cozinha. Da cozinha, o que a gente usou até hoje foi o fogão.
para fazer um café. Mas ele ainda não tá fixo, que é um dos itens da nossa listinha para acabar até lá. Então a gente tem o fogão aqui, a geladeira aqui embaixo, 120 litros. E a gente consegue... O que a gente gostou dessa geladeira é o tamanho do freezer dela. Nossa, eu nunca tinha visto um freezer tão grande dentro da geladeira. Ela é 120 litros também, então faz a gente ter menos espaço de geladeira. Por ele ter um freezer um pouco maior. Mas daí a gente gostou pra gente poder ter gelo, sorvete. Certeza. Ontem a gente gelou as cervejas, tudo aqui. Então que show. Foi bom. A minha duplex acabou ficando com 89 litros no total. Bem diferente, eu não conhecia. Essa aqui é da Elber. Elber também, olha aí. Esse aqui é um modelo novo que eles têm, parecido com os dos meninos da Buzz Life, mas o deles é esse mesmo modelo visual, né? Só que eles têm o freezer e a geladeira, né? E a nossa é o mix dos dois, que é o frigobar. Então, e ela já veio 12 volts. Show de bola, muito da hora. Então aqui a gente tem uma pia de cuba de fazenda, que chama, né? Bem espaçosa. Bem espaçosa. E a nossa pia aqui também é a nossa água de beber. Então embaixo aqui a gente tem os filtros para filtrar tanto a água de beber quanto essa outra água aqui, que daí a gente pode usar água para cozinhar, enfim. E aqui a gente ainda vai colocar os detalhinhos de decoração, sabe aquela... tipo como se fosse um cabidinho de cozinha, não sei como chama. De tempero, de faca de com imã. De colocar as coisinhas de pendurar. Nós somos muito clichês. Todo motorhome tem e fica chique. E tem que ter e a gente utilização para esse espaço, porque senão você perde esse espaço. E aqui em cima a gente tem os armários aéreos. Aqui faz parte um pouco da elétrica. Então o Gui colocou aqui. Já me explicou que ele tem todas as informações do uso da energia no carro, além do celular, que ele acompanha pelo celular também, que é muito chique, muito legal. E tem os níveis dos tanques ainda, né? Que é um processo que a gente ainda tá fazendo essa semana. Tá instalando, mas aqui a gente vai poder controlar quanto de água tem, quanto de bateria tem, enfim, pra gente não ter que abrir tudo isso, porque embaixo da cama que fica a nossa elétrica. Então pra gente não ter que ficar lá abrindo pra checar, tem tudo aqui no celular. Show de bola. Comida aqui, dispensa aqui. E do outro lado a gente vai usar para colocar coisas de parte do gaveteiro ainda, né? Como se fosse a parte de vivência de secador de cabelo, a parte de roupa. Se é um balcão certo, grande com gavetas, Bom, mas vou te falar que esse balcão tem sido muito bom para a hora que a gente faz e desfaz a cama, porque o nosso layout foi pensado porque a gente é muito grande, né? A gente é alto, então a gente não ia conseguir dormir assim de comprido na van. Então a gente pensou em fazer uma cama grande que convertesse em cama e mesa, e por causa disso a gente conseguiu deixar esse espaço sem a dinette, né? Normalmente aqui caberia a dinette. Então esse espaço de balcão ficou muito grande, a gente não queria fechar tudo de armário para ter esse espaço aberto, né? E na hora de fazer a cama, fazer a mesa e tal, colocar todos os travesseiros aqui, toda a roupa de cama e depois ir arrumando de pouquinho em pouquinho, tem sido muito bom. O meu balcão não é tão grande, mas também me serve bem para isso. É um apoio. É um apoio. É apoio para todos os lados. Para cozinha, é apoio para o quarto, é apoio para todos os lados. Eu sei que, eu imagino, não que eu cozinhe nesse nível, mas eu imagino que quando a gente estiver aqui, cozinha, não sei o que, tá pronto, já serve aqui. É o que eu imagino que vai rolar por aqui. Mas também, se não tivesse, a gente ia ter que dar um jeito, joga no chão. Acompanhe aí a rotina, a vivência deles na estrada que vocês vão descobrir. Exatamente. E aqui a gente tem a cama que converte em mesa, ela tá em modo cama agora, mas aqui a gente tem os estofados grandões e esses do meio, na verdade, são os estofados de encosto. E aqui no meio a gente tem a mesa, que através de uma manivela a gente sobe ela, põe os encostos no lugar e aqui no baú, daqui de baixo, a gente tem o lugar onde guarda as almofadas, roupa de cama e tudo mais. E ali do lado a elétrica, num baú exatamente como esse. Então a gente faz uma baguncinha primeiro para depois arrumar. Então tira tudo, põe tudo aqui de volta, sobe essa mesa e daí vira um espaço de escritório. Esse tampo é o tampo da mesa, né? É o próprio tampo da mesa, exatamente. Vou colocar o meu card aí para vocês assistirem como que é a minha mesa desmontada e montada, e vocês saberão como funciona deles também. Se você quiser
cortar, eu faço a cama e daí a gente faz, porque demora um pouquinho, demora uns 7 minutos assim, pra filmar tudo, mas daí depois dá pra... Valendo! Time-lapse! Demora um pouquinho, mas se você quiser ver, eu faço a cama aqui dentro. Relaxa, antes de vocês ir embora, se a gente pegar a última cena, pra não precisar mexer agora. E o Cook ali é o nosso mascote. Olha ali! Ele aproveita pouco o tamanho dessa cama. Olha a folga do Cook. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem ele bem de pertinho. Ele tá estrategicamente Porque você deve posicionado. achar que é uma almofada. Olha lá. Olha isso! Olha, enfiou o bucho pra cima, que forgado. Estão falando de mim. Eu estou mostrando essa minha cama. Quem dorme Estão aqui falando. sou eu. Olha. Ele tá estrategicamente abaixo da claraboia, então ele tá curtindo ali um ventinho, olha entendeu? lá. A claraboia tá logo ali em cima. A gente colocou 2 claraboias. Essa aqui para funcionar de ventilação do quarto com as janelas. E essa daqui para funcionar a ventilação do banheiro e cozinha com a porta, janelas e tal. E a gente escolheu não usar o climatizador, por isso as 2 claraboias. Por que não o climatizador? A gente queria a possibilidade de ter a claridade que entra da claraboia. Então, a claraboia, por ter o buraco que vai abrir, né, o acrílico dela, ela deixa entrar bastante luz, então a gente queria isso, um ponto. O segundo era que a gente via que pelo quanto do climatizador promete abaixar a temperatura, a gente não achou que seria tão significativo pra gente. Então, se a gente estivesse num calor de 40 graus, ele abaixar um pouquinho, né, de 2 a 8 graus, a gente prefere estar trabalhando num café, dormir à noite, aqui, enfim. E a gente tinha inicialmente comprado uma só, a gente ainda estava pensando em colocar alguma outra solução, a gente não tinha decidido em não colocar climatizador ou colocar uma claraboia. Quando a gente viu a potência dessa daqui, e é muito boa. A gente gostou muito. É muito então boa. daí a gente já falou, então vamos colocar uma outra ali, à noite faz um ventinho bem Você pode acender a LED porque não é qualquer claraboia que tem LED, ela é muito da hora. A gente tem as aí. luzes daqui da claraboia que ajudam bastante na hora que a gente está produzindo conteúdo, que a gente precisa de bastante iluminação aqui. E elas são idênticas. As 2 são, exatamente. Uma coisa que a gente ainda quer fazer é trocar a moldura dela, porque o botãozinho dela tá lá pra trás. E a gente, só depois que viu a cama, que tem que subir na cama pra apertar o botão lá. Sendo que agora a gente podia, tipo, ligar usar, aqui, entendeu? Então a gente ainda vai trocar a moldura pro outro lado. E ela fica boa também de iluminação pra hora que a gente tá, tipo, de escritório aqui, né? De mesa. Porque daí ela é um apoio bacana. Porque essas menorzinhas são de 3 watts, né? São mais fraquinhas. Essa daqui consome bem mais do que essa. Porque por ser 4, né? Sim. Mas é o que a gente gosta de usar quando a gente tá trabalhando e produzindo conteúdo, que daí tem iluminação boa para pegar de qualquer ângulo. Então, para vocês que querem ver a mesa montada, eu vou dar um tempinho e vocês vão ver como é que vai ficar. Tadã! Aê! Mesinha pronta! Caramba, olha que legal a base. Muito maneiro. Esse aqui funciona assim, ó. Essa estrutura, ela só sobe e desce. Mas a gente queria que a gente pudesse rodar a mesa para que quando a gente fosse entrar ficasse mais fácil. Então o Vi adaptou uma estrutura de cadeira de escritório em cima da mesa. Então ela roda por causa dessa estrutura de cadeira, mas ela sobe e desce com uma manivela. Aqui a gente abre, coloca a manivelinha aqui. Então, assim ela sobe. Muito chique. E aqui ela desce. Ficou muito maneiro. Fechar a gavetinha. Então aqui ela vai descendo. Daí ela forma a mesinha do jeito que a gente forma. Na altura a que vocês cama, quiserem. do jeito que a gente quer. A gente que é alta, a gente gosta dela bastante pra cima. Certeza. Na verdade, quanto mais pra cima ela tá, mais firme ela fica. Porque a gente fez essa adaptação, né? De colocar essa estrutura da cadeira de escritório. Então, ela acaba, querendo ou não, ela fica um pouco bamba, né? Ela não fica tão reta. Mas foi a solução que a gente conseguiu pro que a gente queria, né? Porque daí pra subir, a gente não tem que diminuir o tamanho da cama, e aqui a gente trabalha. A altura fica excelente. Fica, dá pra você... Quando a gente quer comer, a gente abaixa um pouquinho mais. Tem uns vidros na gaveta. Não dá, nenhuma das 2 vezes deu pra aparecer. Que bom. Tá tranquilo. Aqui a gente escolhe o tamanho que a gente fica. Normalmente quando a gente come, a gente abaixa um pouquinho mais. E assim a gente faz. Show de bola. E o Rafa lá atrás
Passando com dirigindo com o bus dele. o Cook vigiando a galera pra ver se o pessoal manobra bem. A minha dúvida, e essa janela? Você tá com uma cortininha bem simples, bonitinha, mas simples. Calor, como é que vocês pretendem? Vocês vão analisar isso no caminho? Então, a gente quer, nessas janelas a gente quer duas coisas. A primeira é insufilmar, então a gente quer colocar insufilme em todas elas, aquela anti-vandalismo, para que caso aconteça alguma coisa, é uma chance a mais de alguém ver, de alguém chamar ajuda, enfim. Mas a intenção é colocar insufilme nelas. Para a solução do dia, quando a gente ainda quer claridade, sei lá, sair do banho, eu vou trocar de roupa só. Então a gente tem as cortinas, que são essas que fecham, mantém a claridade aqui, mas elas, se a gente quer dormir ou quer um lugar mais escuro, elas não são a solução ideal. Aqui também, nessas duas de casa, a gente vai ter a cortina, que a gente já mandou fazer. Então ela é basculante e é também de correr aqui, né? Legal. Então a gente vai ter a cortininha, que é essa que a gente tira e põe. Mas a gente também vai ter os blackouts, que são os mesmos blackouts que a gente usa para cabine, que daí eles são isolantes térmicos, né? Também um pouco de ruído também ajuda. E daí fecha tudo, fecha qualquer luminosidade que possa entrar. Então a gente vai ter essas duas opções, pro dia e pra noite. Vocês pegaram já chuva, frio, calor? Pouca coisa com a experiência de estar aqui dentro. Mais chuva, porque essas semanas tem chovido bastante. No nosso único problema com chuva tem sido o nosso painel, que a pontinha do painel pinga na entrada da porta. Então a gente vai ter que trocar a borracha da porta. Mas não necessariamente relacionado às janelas. Quando infiltrações, tá assim, etc. Não. A gente não teve nada, não. Legal. Todos os testes que a gente fez por enquanto, tá tudo ok. Show de bola. É isso aí, Thali. Muito obrigado pelo tour. Façam uma excelente viagem. Obrigada. E no primeiro link da descrição vocês vão encontrar o canal deles aí para vocês acompanharem. Legal. Vini e Thali. Segue a gente lá. Valeu.